Fala aí, pessoal, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Como é que vocês vão? Como é que vai todos vocês? Como é que estão todas as pessoas que eu amo, todas as pessoas que eu gosto? Quero nesse momento desejar a todos vocês a paz, a alegria, a fé, a esperança, que vocês sejam muito felizes aqui na Terra, ok? E que Deus abençoe vocês, tá certo? Hoje, no vídeo de hoje, galerinha, eu vou estar mostrando a minha coleção de PlayStation 1. Antes que alguém me pergunte, mas você teve PlayStation 1? Sim, eu tive um PlayStation 1, mas para falar a verdade, ele parou de funcionar. Ele não funciona mais. Ele não liga, não dá sinal, não aparece imagem. Eu acho que ele deve ter algum problema no CD, ou então alguma coisa aconteceu que ele parou de funcionar, ok? Então, bora pro vídeo. Em primeiro lugar, nós temos FIFA 2002. Esse FIFA 2002, ele é um dos meus preferidos, né? Esse jogo eu comprei pela internet e ele já veio escrito com esse nome FIFA 2002. Foi assim um dos jogos meus favoritos. Eu sempre gostei, eu sempre curti, né? Eu gosto muito de jogar esse jogo. Por quê? Porque a ambientação dele é sempre boa e sempre divertida, né? Os gráficos, se você assistir no YouTube o FIFA 2002, você vai notar que os gráficos são bons e o jogo também é bom. Só que tem uma dificuldade nele, né? Se você for jogar ele de 2, parece que ele trava, né? Eu não tenho, já vou aqui explicando, eu não tenho o jogo original, não porque eu não queira, mas os jogos que eu tenho são PP2, sabe? São piratas. Então eu não tenho condição de comprar um jogo original para o meu PlayStation 1. Então eu jogo os jogos piratas mesmo, né? E eu me divirto, é a mesma coisa do original, sendo que funciona e roda perfeitamente. Capitão Comando, né? Faz parte da minha coleção, tem que estar na minha coleção. A fase dos jogos são muito boas, são muito divertidas, são muito assim perfeitas, legais, super assim divertidas e são muito bacanas as fases do jogo. Tem uma parte que passa umas serpentes no jogo, umas serpentes de olho preto. Aliás, aqueles ali são cobras, né? São coisas da mitologia grega, do museu. E você passa da fase do museu passando com louvor. O jogo não é tão difícil, né? Eu já zerei ele, esse jogo para PlayStation 1. Sempre gostei, sempre amei os clássicos de PlayStation 1. E esse aqui é um dos meus preferidos, sabe? O Capitão Comando tem que estar na minha coleção por esse motivo. Por ser um jogo super assim atrativo, bacana, legal, super interessante e bem assim inusitado para sua época. Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Esse jogo não pegou no meu PlayStation 1, mas eu tenho ele aqui na minha coleção, porque ele é um jogo assim bacana. Esse jogo eu encontrei no lixo, né? Eu tava caminhando e encontrei esse jogo no lixo, o CD desse jogo. Testei no meu PlayStation 1, ele não pegou, não rodou de boas, né? Não funcionou. E é assim um dos meus jogos favoritos. E antes que você me pergunte, Lucas, mas por que não funcionou? Funciona em todo o PlayStation 1. Bom, eu tentei, né, fazer ele funcionar, mas infelizmente ele não funcionou e não rodou de primeira. Eu já fiz limpeza, já passei
álcool em gel, passei pasta de dente, mas mesmo assim ele não funcionou. Castlevania Symphony of the Night, né? É um dos jogos assim que eu gosto muito. Eu já joguei bastante esse jogo. É um jogo bacana. Leva 1 hora de duração para você zerar, né? Os Castlevania de Mega Drive e de Super Nintendo não chegam aos pés do Castlevania Symphony of the Night, né? Que é o meu jogo favorito, né? É o meu jogo assim que eu gosto. Inclusive, ó, se vocês puderem ver, ó, tá cheio de marca de dedo, porque eu tirava com o meu dedo o CD depois de jogar, né? Eu deixava salvado e guardava o jogo na capa. Eu achava esse jogo bem divertido, né? Bem bacana. Tem fases assim bem difíceis e tem fases fáceis. Terry Labonte, né, o cara do jogo da NASCAR, né, esse jogo é de corrida. Eu gosto muito desse jogo é muito bom, galera. Vocês têm que baixar esse jogo pro seu PlayStation 1. Ah, Lucas, você tá mostrando uma ruma de CD? Não, esses aqui são CDs de jogos que eu tenho, né? E o Terry Labonte é assim um dos meus jogos favoritos, porque assim tem fases super nostálgicas, né? Tem fases assim bacanas. Você começa na corrida e quando você passa da corrida, né? Quando você ganha um troféu diferente um do outro. E quanto mais você vai avançando na corrida, você vai ganhando mais. FIFA 98, esse jogo eu gosto muito de ter na minha coleção, porque é um jogo assim legal, bacana, bacanudo, divertido. Eu não sei como explicar, galera, mas assim é um dos meus jogos favoritos, é o FIFA 98. Esse aqui eu gravei no meu computador, né? Fiz a gravação dele, testei no meu PlayStation 1, funcionou de primeira, rodou o jogo de primeira. E sem falar, né, que tem muitos críticos que avaliam esse jogo como um jogo legal, sabe? Com um jogo assim bacana, super divertido, transcendente, né? Desculpa, quase o jogo caindo. Mas é um dos melhores FIFAs que eu já joguei em toda a minha vida. Tem o FIFA 98 de Mega Drive, mas eu prefiro esse. Tem o de Super Nintendo, tem o de Mega Drive, mas eu prefiro esse. Theme Hospital, esse jogo é um dos meus melhores jogos que eu já joguei em toda a minha vida. Esse Theme Hospital é um jogo onde você cria um hospital, é estilo The Sims, o The Sims 1, é tipo The Sims 1, mas sendo que você cria vários jogadores, você pode criar o seu jogador, né, e deixar o jogo assim super bonito, né, o jogo é super assim legal, os gráficos do jogo nem se fala. Quando eu vi pela primeira vez eu me encantei, né, achei bom, achei divertido, super bacana, super assim desafiador, né, mas o que falar desse jogo a não ser falar de bem, né? NASCAR 1, esse jogo eu gosto muito de ter ele na minha coleção, porque ele assim é um jogo onde a gente controla vários pilotos. Tem um carro do McDonald's nesse jogo, tem um jogo do Tio Patinhas, tem um jogo do Tio Patinhas que eu gosto muito. Esse aqui do NASCAR é bem legal também. O do Tio Patinhas, quando eu me refiro, é o Quackshot. Mas tem um jogo do Tio Patinhas, parece que é o jogo da Disney, para o PlayStation 1, que é de corrida também, que são os personagens da Disney que correm no jogo da Disney. E esse jogo da NASCAR é bem parecido com esse jogo da Disney, né? Super divertido, super assim animal, divertido, radical,
A primeira vez que eu joguei esse jogo, eu estava na casa do meu primo e ele me ofereceu esse jogo emprestado para eu fazer uma cópia e jogar no PlayStation 1. Sendo que eu não tinha PlayStation 1, então eu fiquei com muita raiva e entreguei para ele, porque eu não tinha PlayStation 1 na época e eu queria ter um console para jogar os meus jogos em CD. Mas eu não tinha nem Sega CD, nem Dreamcast, entre outros videogames, né, que faziam parte da moda nessa época, e assim vai. Superbike, esse jogo eu admiro muito, ele é muito bacana, ele é assim um jogo assim onde você corre com a sua motocicleta, né? Você corre com a sua motocicleta, você faz mais manobras radicais. Ele é tipo um MotoGP, sendo que você, quando você ganha, você tem uma sessão comemoratória. Se você comemora de outro tipo, você pode comemorar de outra maneira. Sendo que esse jogo é super assim, animal, divertido, interessante. Inclusive, tem a moto da Castrol, que é uma marca de óleo de motor, de carro, de moto, e assim, bem legal, né? Tem vários tipos de moto que você pode escolher e você vai evoluindo no jogo. Quanto mais você vai passando de fase, mais você vai conquistando as fases. Tô terminando, viu, pessoal? Namco Museum. Eu não gosto muito desse jogo, porque não tem muito jogo legal. Mas, assim, eu baixei esse jogo porque eu queria ter ele na minha coleção. Então, eu botei ele pra jogar, né? Pra fazer parte da minha coleção. E eu jogava todos os dias esse jogo na minha casa, né? Claro. O meu PlayStation me deu uma pane, porque de tanto ele rodar esse jogo, parece que cansou o leitor de ler, que esse jogo é bem pesado. É 65 gigas para gravar esse jogo, então é bem pesado. Eu gravei em 4x, mas ele é bem pesado, por isso que cansou o leitor. E aqui temos o Harvest Moon, né, que é um clássico. Para terminar, nós temos aqui Harvest Moon e temos também outros e outros jogos com esse tipo de jogo. Tem de Game Boy Advance, tem de Game Boy Color, tem de outros e outros jogos, mas sendo que esse daí é um dos melhores jogos. Se você gosta de um jogo de colheita feliz, que seja parecido com Colheita Feliz, você tem a Harvest Moon, mas sendo que você não paga para jogar esse jogo. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse jogo, espero que vocês tenham amado esse jogo. Quero pedir desculpas a vocês se eu não gravei nenhum vídeo essa semana, porque eu estava muito ocupado mesmo, com questão de assim, de fazer algumas coisas pra mim, né? Pra eu fazer alguma coisa da minha vida, pra ser útil. E assim, eu jogava e me divertia com o meu Dynavision, que também é um jogo que eu espero falar um pouco aqui no canal sobre ele. Ok? Um abraço e fiquem com Deus. E sem esquecer de deixar aqui o versículo da palavra do Senhor, que está no livro de Isaías 9. Um menino nasceu e um filho se nos deu, e o domínio está sobre os seus ombros. E ele será chamado Emanuel, Deus conosco, e Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ok? Deus é o nosso dono de tudo. E Ele é o dono de toda a ciência, dono de toda a graça e de todo o poder. Ok? Fique com Deus. Deus abençoe você.